sabe do teu trabalho. Muito obrigada, gratidão. Eu sei o teu esforço em estar aqui hoje, né, em deixar a Letícia a viagem de quantas horas? 12 horas? Então, a gente fica muito grato, né? E agradecer as famílias, que eu estou aqui na PAI há 4 anos e eu sei o quanto a gente tem tentado, né, aproximar vocês do movimento apaiano. Cada ano a gente repensa, reavalia de que forma que a gente pode estar fazendo vocês se aproximarem cada vez mais de nós. Né? E eu sempre digo, nos nossos encontros eu sempre falo, é vocês que fazem tudo isso. Né? Então, minha tese de doutorado foi trabalhar com monômeros fosforilerizáveis, que poderiam ser utilizados no encapsulamento de medicamentos, né? Mas são polímeros produzidos a partir daí. Que a gente fala que o primeiro prototipo que existiu foi Deus, né? Então, quando ele falou que faça-se a luz. Então, é uma alegria muito grande. Toda a minha formação, eu sempre tive dificuldade de estar com pessoas. Toda a minha formação foi científica e eu era pessoa que eu ficava trabalhando a vida toda em um laboratório, sem interagir com pessoas, sem tentar comunicar. A minha vida era essa. Estava tudo certo. E a Letícia na minha vida, ela mudou completamente. Eu não considero mais os títulos. Eu sou mãe. E eu me acho ainda uma mãe insuficiente. Pelo tanto de coisa que a gente tem que correr atrás. Principalmente das pessoas com deficiência intelectual múltipla e do espectro autista de alto nível de suporte. Gente, a gente está vivendo uma realidade que a gente nunca viveu antes. E a gente precisa retomar o nosso empoderamento e o nosso protagonismo junto ao desenvolvimento global da pessoa com deficiência. Porque nenhuma organização, nenhuma instituição, nenhuma mudança de lei é capaz de retirar a nossa responsabilidade enquanto isso. Então, a gente tem que se revestir e nos fortalecer. O fortalecimento também pode vir junto com a instituição APAE, esse fortalecimento familiar, mas que a gente não está sozinho nessa caminhada, mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Assumir a nossa responsabilidade é assumir o nosso lugar, né, de mudança. Eu estou falando mudança de mundo, não, mas qualquer mudança que a gente almeja, que ela seja visível, primeiro ela acontece em microambiente. Eu, como química, falo, antes da gente ver a reação de maneira que eu possa ver com o meu olho, né? Antes aconteceu lá no microambiente, uma reaçãozinha. A gente é essa reaçãozinha. Então, a gente pode fazer diferença na nossa casa, na nossa comunidade local, que é o nosso microambiente. E também é o microambiente da nossa pessoa com deficiência. E se vários microambientes eles se mudam, de repente eu posso ver uma diferença a nível macroscópico pela sociedade toda. Então, não vamos esmorecer, vamos perforar. Também tem uma partezinha que é envolvendo a família. E muitas vezes as famílias não respondem. Deixa pra lá. Isso aí, gente, interfere no plano terapêutico. Olha só o quanto a gente tem responsabilidade. O paciente tem uma frequência e tempo de tratamento, ou seja, na educação a gente tem lá essa parte educativa, mas lá na saúde eu tenho um prazo sim, começo, meio e fim. O paciente vai ter alta. Só que para os nossos a gente tem uma alta assistida, que a gente não sabe o que é, que a gente pode trabalhar junto com a assistência social, que a assistência articula junto com a saúde. A gente pode ter então, projetos dessa alta assistiva, a gente pode ter envelhecimento saudável, inclusive as pessoas que tiveram alta, e se tiveram prejuízo, ela pode retornar aos serviços. Então, é uma articulação entre assistência e saúde, que está preconizado dentro da legislação, né? Tem esse envelhecimento saudável, tem várias coisas que podem ser feitas. Então, mesmo que o filho recebeu alta da saúde,
ele continua observando ali, ele pode retornar sim. Ou pode retornar em outro momento, porque tem uma rede da assistência social, ele não, talvez não para a PAI, mas ele vai ocupar outros espaços da rede. Tá? Global dela, eu preciso olhar o ciclo de vida dela. Se é a primeira infância, adolescência, jovem, adulto e envelhecer. Né? E aí, cada uma dessas etapas eu tenho que verificar uma política que pode beneficiar, ou um programa, um projeto, ou um benefício, um serviço que pode auxiliar naquele momento, naquele estágio da vida da pessoa com deficiência e também da sua família. Né? E aí foram pensadas 10 áreas grandes de atuação. As 3 principais continuam sendo a assistência social, a educação e a saúde. Só que cada área de atuação são 10 coordenadorias. Tá? Então, tem a coordenadoria da assistência social, coordenadoria de educação e ação pedagógica e coordenadoria de prevenção e saúde. Esse é o carro-chefe das APAES. Tá? E aí eu tenho também a coordenadoria de inclusão ao mundo do trabalho, educação física, esporte e lazer. Também, cada uma dessas que eu estou falando tem as políticas relacionadas a elas. A arte e cultura, então tem lei Rouanet, cada uma tem uma política. Tá? E tem o envelhecimento, defesa e garantia de direitos e mobilização social, tem a família e a autogestão e a autodefensoria. Quando a gente fala coordenadoria de autogestão e autodefensoria, é a própria pessoa com deficiência tendo voz. Então, ela vai trabalhar no planejamento das ações que vão ser feitas naquela PAI, na sua regional, no seu estado, para que sejam feitas por eles mesmos. É o olhar da própria pessoa com deficiência. Da família, a mesma coisa. É importante a coordenadoria da família, porque são os representantes familiares que vão ter essa vez e volta lá. Né? Que é ali a parte que a atividade cerebral tem mais plasticidade, mais interações. Elas também são pessoas. Elas merecem estarem vivas, elas merecem ocupar um espaço. Então, o primeiro trabalho desse pessoal foi o quê? Conscientização populacional da população e depois ir para os políticos. A coordenadoria da família, especialmente no movimento da família paiana, na coordenadoria de autogestão e autodefensoria, no movimento de autodefensoria, na coordenadoria do envelhecimento e na de defesa de direitos e mobilização social. Por quê? Porque nós não vamos atuar como indivíduos. Nós vamos atuar como famílias, grupos e coletivos. Então, o nosso segmento social é família das pessoas com deficiência. Tá? Porque lá nas assembleias legislativas, lá em Brasília, quando montam os fóruns de diversas instâncias, o pessoal, mães das pessoas com autismo estão lá. Só que aí vem uma lei só para os autistas. As outras deficiências ficam para trás. Então, por isso que a gente tem que ocupar esses espaços. E quando a gente tiver, também a gente tem que sempre levar deficiência intelectual, múltipla e do espectro autista, para a gente pegar para todo mundo. Vamos ter esse olhar para o todo, e não só para um, só para alguns. A gente quer para todos. Tá? A importância da articulação das coordenadorias e da organização dos movimentos, tanto o movimento da família quanto a autodefensoria. Então, olha só, lá na educação é garantido que a gente vai ter financiamento do Fundeb de 4 a 18 anos. Então, a gente sabe que na educação de 4 a 18 anos, nosso filho está garantido, o governo federal vai vincular o orçamento ali para as APAES. E aí, qualquer trabalho antes dos 4 anos, ou qualquer trabalho depois dos 18 anos, o que acontece? Né? Então, olha só, existem várias lacunas. E para os nossos não é muito importante ter a estimulação precoce, tanto na área da educação quanto da saúde, nasceu, mesmo que não tenha o diagnóstico fechado.
muito grande. Toda a minha formação, eu sempre tive dificuldade de estar com pessoas. Toda a minha formação foi científica e eu era a pessoa que eu estava trabalhando a vida toda no laboratório, sem interagir com pessoas, sem tentar comunicar. A minha vida era essa. Estava tudo certo. E a notícia na minha vida, ela mudou completamente. Eu não considero mais os títulos. Eu sou mãe. E eu não acho ainda uma mãe suficiente. Pelo tanto de coisa que a gente tem que correr atrás. Principalmente das pessoas com deficiência intelectual múltipla e do espectro autismo de alto nível de suporte. Gente, a gente está vivendo uma realidade que a gente nunca viveu antes. Que a gente precisa retomar o nosso empoderamento e o nosso protagonismo junto ao desenvolvimento global da pessoa com deficiência. Porque nenhuma organização, nenhuma instituição, nenhuma mudança de lei é capaz de retirar a nossa responsabilidade enquanto isso. Então, a gente tem que se revestir e nos fortalecer. O fortalecimento também pode vir junto com a instituição APAE, esse fortalecimento familiar, mas que a gente não está sozinho nessa caminhada, mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Assumir a nossa responsabilidade é assumir o nosso lugar, né? De mudança. Eu estou falando mudança de mundo, mas qualquer mudança que a gente almeja, que ela seja visível, primeiro ela acontece no microambiente. Eu, como química, falo, antes da gente ver a reação de maneira que eu possa ver como humano, né? Antes aconteceu lá no microambiente, uma reaçãozinha. A gente é essa reaçãozinha. Então a gente pode fazer diferença na nossa casa, na nossa comunidade local, que é o nosso microambiente. E também é o microambiente da nossa pessoa com deficiência. E se vários microambientes eles mudam, de repente eu posso ver uma diferença a nível macroscópico que é na sociedade toda. Então não vamos esmorecer, vamos perforar. Mas qual que é o núcleo principal menorzinho? A célula, a nossa molécula mãe, é a família. Então é a família que é o primeiro espaço de inclusão da pessoa com deficiência. Então, se lá na minha família eu não incluir a minha filha que tem deficiência, o meu microambiente, a minha comunidade local ali também não vai. Se é difícil para mim, pior ainda para o outro. Mas se o outro ver que em mim eu estou conseguindo, o outro vai olhar com outro olho. Eu não sou aquela família que vai construir um quartinho ou deixar aquela pessoa no quarto para ninguém ver, porque ela tem um comportamento meio estranho. E as pessoas vão me julgar. Né? Então, se eu ver com outro olhar e ter outra atitude, o vizinho vai ver que eu estou tendo outra atitude, o outro de repente está lá tomando chimarrão na tarde, fazendo até amizade com aquela pessoa. Não. São humanos. É o nosso posicionamento que vai fazer a diferença. Não é nenhuma lei, não, nenhuma promulgação de lei. Gente, lei está só lá no papel e não é implementada. Tá? E a gente tem que ser acima. Então, se eu não aceitei a condição da deficiência, procura ajuda, procura a PAE. Aí tem os psicólogos. Você fala, nossa, eu tenho tratamento em grupo, tenho muita vergonha, eu estou assim, assado nesse estágio. Tenho que fazer o atendimento individual. Ninguém repassa nada para mim. Gente, enquanto não vir, eu aceito. Enquanto a gente não aceitar, nada que foi feito é suficiente. E qualquer coisa que você faça também não vai ser suficiente. É uma lacuna sem fim, um buraco sem volta, a gente só vai caindo e caindo. E vários
tem. Então, é um desamparo social, não é porque você ganha dinheiro. Nada que a gente ganha, se a gente não trabalha nas políticas públicas e a gente não conseguir bancar, e não conseguir bancar para ele, ele é difícil. Porque o homem, ele é forjado para ser o provedor da casa. Então, isso deixava muito triste. E aí, quando ele se viu, ele se deparou que ia ter uma doença muito grave, ele tirou a própria vida. E conversando com outras famílias lá no Mato Grosso, a gente percebeu que vários pais, homens, se eles forem isso ao longo da vida, os filhos têm até uma certa idade, a Letícia tinha 18 anos quando isso aconteceu. Se eles desenvolverem uma doença grave, que precisa de cuidado da companheira, eles preferem retirar a própria vida, porque dá mais um fardo para a companheira, porque eles veem assim, porque a mentalidade deles é de ser provedor. Então isso é real na nossa vida. Monómeros fosforilarizáveis, que poderiam ser utilizados no encapsulamento de medicamentos, né? Mas são polímeros produzidos a partir daí. A gente fala que o primeiro protótipo que existiu foi seu, né? Quando ele falou que passa-se a luz. Então, é uma alegria muito grande. Toda a minha formação, eu sempre tive dificuldade de estar com pessoas. Toda a minha formação foi científica e eu era pessoa que estava trabalhando a vida toda no laboratório, sem interagir com pessoas, sem tentar comunicar. A minha vida era essa. Estava tudo certo. E a Letícia na minha vida, ela mudou completamente. Eu não me considero mais vestida. Eu sou mãe. E eu me acho ainda uma mãe insuficiente. Pelo tanto de coisa que a gente tem que correr atrás. Principalmente das pessoas com deficiência intelectual múltipla e do espectro autista de alto nível de suporte. Gente, a gente está vivendo uma realidade que a gente nunca viveu antes. E a gente precisa retomar o nosso empoderamento e o nosso protagonismo junto ao desenvolvimento global da pessoa com deficiência. Porque nenhuma organização, nenhuma instituição, nenhuma mudança de lei é capaz de retirar a nossa responsabilidade enquanto isso. Então, a gente tem que se revestir e nos fortalecer. O fortalecimento também pode vir junto da instituição APAE, esse fortalecimento familiar, mas que a gente não está sozinho nessa caminhada, mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Assumir a nossa responsabilidade é assumir o nosso lugar, né? De mudança. Eu estou falando mudança de mundo, mas qualquer mudança que a gente almeja, que ela seja visível, primeiro ela acontece no microambiente. Eu, como química, falo, antes da gente ver a reação de maneira que eu possa ver como um mundo, né? Antes aconteceu lá no microambiente, uma reaçãozinha. A gente é essa reaçãozinha. Então, a gente pode fazer diferença na nossa casa, na nossa comunidade local, que é o nosso microambiente. E também é o microambiente da nossa pessoa com deficiência. E se vários microambientes eles mudam, de repente eu posso ver uma diferença a nível macroscópico que é na sociedade toda. Então, não vamos esmorecer, vamos perforar. Mas qual que é o núcleo principal menorzinho? A célula, a nossa molécula mãe, é a família. Então, é a família que é o primeiro espaço de inclusão da pessoa com deficiência. Então, se lá na minha família eu não incluir a minha filha que tem deficiência, o meu microambiente, a minha comunidade local ali também não vai. Se é difícil para mim, pior ainda para o outro. Mas se o outro ver que em mim eu estou conseguindo, o outro vai olhar com outro olho. Eu não sou aquele
aquela família que vai construir um quartinho, ou deixar aquela pessoa no quarto para ninguém ver, porque ela tem um comportamento meio estranho. E as pessoas vão me julgar. Né? Então, se eu ver com outro olhar e ter outra atitude, o vizinho vai ver que eu estou tendo outra atitude, o outro de repente está lá tomando chimarrão na tarde, fazendo até amizade com aquela pessoa. São humanos. É o nosso posicionamento que vai fazer a diferença. Não é nenhuma lei, não, nenhuma promulgação de lei. Gente, lei está só lá no papel e não é implementada. Tá? E a gente tem que ser assim. Então, se eu não aceitei a condição da deficiência, procura ajuda, procura a paz. Aí tem os psicólogos. Você fala, nossa, eu tenho um tratamento em grupo, tenho muita vergonha, eu estou assim, assado nesse estágio. Tem o atendimento individual. Ninguém repassa nada para mim. Gente, enquanto não vir, eu aceito. Enquanto a gente não aceitar, nada que for feito é suficiente. E qualquer coisa que você faça também não vai ser suficiente. É uma lacuna sem fim, é um buraco sem volta, a gente só vai caindo e caindo. E vários pais, várias mães se suicidam. Aconteceu isso na minha família. O pai da Letícia não resistiu, porque não precisa. Eu estava lá. Então, não é porque você tem. Então, é um desamparo social, não é porque você ganha dinheiro. Nada que a gente ganha, se a gente não trabalha nas políticas públicas e a gente não conseguir bancar, e não conseguir bancar para ele, é demais. Porque o homem, ele é forjado para ser o provedor da casa. Então, isso deixava muito triste. E aí, quando ele se viu, ele se deparou que ia ter uma doença muito grave, ele tirou a própria vida. E conversando com outras famílias lá no Mato Grosso, a gente percebeu que vários pais, homens, se eles forem isso ao longo da vida, os filhos têm até uma certa idade, a Letícia tinha 18 anos quando isso aconteceu. E se eles desenvolverem uma doença grave, que precisa de cuidado da companheira, eles preferem retirar a própria